Muito boa noite, é com muita satisfação que hoje nós começamos o programa de Direção Espiritual, aqui pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, convidando você a, quem sabe nessa noite, descobrir a graça que está em a gente saber reconciliar os contrários. Muitas vezes na vida nós estamos acostumados com o lado certo das coisas, não é assim? Nós nunca vamos vestir uma roupa do avesso. A gente sempre vai procurar vestir a roupa do lado correto. É regra. É o nosso jeito de ser. Nós não fomos feitos para o contrário. Nós somos feitos para o lado correto. E a gente se sente incomodado no momento que nós estamos no lado do avesso. Digamos assim, que a vida tem o seu lado certo, mas ela tem o seu avesso também. O direito tem o esquerdo, né? E o tempo todo nós fazemos a experiência dos contrários. Você hoje, por exemplo, fez a experiência de querer muito ser bom e em muitos momentos o seu coração não lhe ajudou. Em muitos momentos você se percebeu fazendo aquilo que era o contrário do que você queria. Experiência do contrário. A experiência do contrário é a experiência do crescimento. O tempo todo nós fazemos a experiência de ter que desafiar o nosso coração para que a gente possa chegar àquele equilíbrio entre aquilo que a gente pode, entre aquilo que a gente é, entre aquilo que a gente quer ser e aquilo que a gente já é. Muitas vezes, entre aquilo que a gente pode e aquilo que a gente quer, há uma distância considerável a ser percorrida. E esse é o momento de você reconciliar esses contrários. Esse é o momento de você descobrir a sabedoria que é necessária para você viver bem esse momento. Felicidade, digamos assim, é essa adequação que nós fazemos daquilo que a gente pode com aquilo que a gente quer. E saber reconciliar o contrário, saber trazer o contrário para a nossa vida, está na mesma perspectiva da reconciliação da carne, que a gente dizia aqui outro dia. Uma carne machucada, um corte na carne, a cicatrização é o quê? É o processo da reconciliação. A carne que estava ferida já não está mais porque ela cicatrizou. A reconciliação. O corte foi fechado pela força da cicatrização. Oh, meu Deus! Só nós sabemos aqui o quanto nós precisamos cicatrizar com os cortes que nós levamos na vida. Só nós podemos imaginar e ter consciência do quanto nós precisamos viver o processo da cicatrização no nosso dia a dia. São muitas as situações da vida em que a gente tem a sensação de que nós estamos sendo dilacerados por ela, como se uma lâmina estivesse nos cortando ao meio. É bonito que no processo da cicatrização há uma regra a ser obedecida. A carne precisa do tempo. O organismo precisa do tempo para ele mandar toda a força dele naquele lugar em que está machucado. Todo o organismo começa a trabalhar para que aquele lugar que está machucado possa viver a reconciliação da carne. Possa viver aquele momento bonito do corpo autocurar-se. Eu acredito, minha gente, que o tempo todo dentro da nossa alma nós estamos vivendo processos de cicatrizações. Às vezes acontecimentos antigos que ainda sangram no dia de hoje. E só vão deixar de sangrar no dia em que nós permitirmos que a nossa alma, que a nossa vida, que aquilo que a gente é, se reconcilie com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente quer. Porque esse é o processo natural da vida, a gente se encaminhar daquilo que a gente quer para aquilo que a gente pode. E o contrário também é verdadeiro, daquilo que a gente pode para aquilo que a gente quer, daquilo que a gente quer para aquilo que a gente pode. E assim nós vamos fazendo esse movimento constante. E existem muitos momentos em que a gente não pode, e aquilo sangra, machuca, corta na carne. Você, por exemplo, no momento em que você perdeu alguém que você amava, pode ter sido hoje, pode ter sido essa semana, pode ter sido há um ano atrás. O tempo tem variações de tempo, mas a dor é a mesma. Pode ser que você tenha vivido isso há 10 anos atrás, perdeu alguém, e naquele momento parece que a sua carne foi cortada pelo poder da morte. A lâmina da morte cortou o seu coração. Você precisou organizar o seu mundo sem aquela pessoa, e o mundo da gente fica mais pobre quando alguém que a gente ama vai embora.
E ali você precisa iniciar o processo da cicatrização, a reconciliação daquilo que você quer com aquilo que você pode. Porque o que você queria é que aquela pessoa voltasse. Esse é o seu querer, mas você não pode. E aí você tem que se reconciliar com a vida. Você tem que reconciliar-se com essa condição agora da impotência. Você não pode trazer de volta à vida aquela pessoa que você tanto amou e que já não existe mais no nosso meio fisicamente. É momento de reconciliação. É você pegar o contrário da realidade. É você colocar a cabeça que está faltando, a peça que está faltando no quebra-cabeça. É você buscar, na variedade de peças que você tem sobre a mesa, alguma coisa que possa dar equilíbrio ao seu jogo. Já que a vida o tempo todo é uma experiência de jogo. É uma experiência de você descobrir o lugar para ganhar, que nós não queremos perder. Mas só saberá ganhar aquele que souber viver o processo da cicatrização. Cicatrizar-se é a necessidade de toda hora. Hoje mesmo eu estava pensando nisso. Hoje mesmo eu estava vivendo uma situação particular. Ontem, sobretudo ontem. A gente amanhece um pouco com as dores do dia anterior, não é verdade? E ontem foi um dia de muita saudade para mim. Precisei ir lá para Santos, tinha um show lá ontem. E aquele sofrimento de ir sem vontade, sabe? Você é impulsionado porque você tem que estar lá, mas o seu coração pedindo para ficar quieto, pedindo para ficar no silêncio. E o coração sentindo uma saudade que eu não tenho mais como. É aquilo que eu posso com aquilo que eu quero. O que eu posso, eu não posso como quero. Eu posso com menos possibilidades. E ali eu precisei viver a reconciliação. A vida é assim, Padre Fábio. E não tem como você mudar. E aí entra aquela sabedoria que eu tenho tentado viver. Se eu não posso modificar a vida, então eu quero deixar que a vida me modifique. Se eu não posso mudar o acontecimento, então eu quero que o acontecimento me modifique. Porque isso é reconciliar os contrários. Isso é eu descobrir a sabedoria da possibilidade. Não é do jeito que eu quero, mas vai ser do jeito que pode. E aí o meu coração se mexe, assim como o organismo busca forças para reconciliar a carne e cicatrizar aquele lugar que está ferido, todo o meu organismo se mexe, se volta para aquela urgência. Porque eu não posso deixar de ir para Santos fazer o meu evento. Então todo o meu coração se move na tentativa de descobrir um significado para a vida naquele instante. E se a gente obedece a essa regra da cicatrização do momento, a gente acorda melhor no outro dia. Sabe por quê? A ferida parou de sangrar um pouco. Não significa que a dor deixou de existir dentro de mim. Não significa que o problema deixou de existir. Não. Só que há um jeito diferente de lidar com ele agora. E eu preciso descobrir que em cada momento da minha vida há uma ferida a ser cicatrizada. Há uma reconciliação a ser realizada. E essa é a sabedoria do Evangelho, minha gente. Abrir os nossos olhos para que nós possamos descobrir qual é a necessidade de cicatrizar hoje. O que dentro de mim hoje eu não tenho direito que amanheça amanhã sangrando. Porque eu preciso cuidar. A sabedoria bíblica diz, para cada dia o seu empenho, a sua luta. E hoje você não tem o direito de ir dormir sem pensar naquilo que você precisa cicatrizar dentro de você. Mova seu coração, mova os seus sentimentos, mova a sua inteligência, mova a sua oração na direção daquilo que em você precisa ser cicatrizado. Não amanheça amanhã do mesmo jeito que você amanheceu hoje. Não permita que a vida aconteça amanhã para você e que ela lhe encontre do mesmo jeito que você está hoje. Permita o movimento da cicatrização dentro de você. Permita o movimento da reconciliação dos contrários.